Obrigado, Márcia. Bom dia a todas e a todos. Ontem a gente já teve um bate-papo aqui, mas eu queria reiterar os agradecimentos pelo convite. Agradecer também ao prefeito Wilson, também, que está nos acolhendo aqui. E cumprimentar e agradecer a presença de todo mundo aqui hoje para a gente conversar especificamente sobre mobilidade. Vou tomar um assento aqui. Bom, esse é um tema relativamente recente para a gente tratar dentro do Condefat, embora o tombamento de centros históricos tenha começado desde o primeiro ano de fundação do Condefat, que é em 68 ele foi criado, e em 69 foi o primeiro tombamento, que foi Cananéia, junto com São Sebastião. Então, 2 centros históricos já nos primeiros meses de funcionamento, e em realidades também muito diferentes que foram sendo abarcadas pelos tombamentos de centros históricos. Então, hoje já são mais de 10 centros históricos tombados. Então, como eu comentei ontem, Amparo, Bananal, Cananéia, Iguape, Poranga, Itu, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Santana do Parnaíba e outros ainda que estão em processo, como Espírito Santo do Pinhal, Casa Branca, Tietê, enfim. São muitas cidades que muitas vezes têm algumas características em comum no que diz respeito à mobilidade, porque o traço em comum é que são cidades muito antigas, né? Particularmente essas que estão no litoral. Então, nós vamos ver que alguns desafios, alguns problemas, algumas questões são também comuns a essas cidades, né? Então, podemos passar. Então, eu começo com uma sequência de imagens aqui que tem um traço em comum. Então, essa é de uma imagem antiga aqui de Iguape, onde nós percebemos, então, a dimensão das ruas e das construções. E sempre quando nós falamos de cidades antigas, nós temos que pensar na proporção dos espaços vazios em relação aos espaços construídos, os vazios e os cheios. E a proporção, a relação entre eles e como que isso refletia essa relação, essa proporção, um modo de organização da sociedade, das pessoas, dos agrupamentos humanos ao longo dos séculos, né? Isso não é uma característica só de Iguape, ou das cidades paulistas, ou das cidades brasileiras. Quanto mais antigas as cidades, nós vamos perceber que a proporção era muito menor dedicada aos espaços de circulação de veículos em relação aos espaços de circulação de pessoas e as construções que delimitavam esses espaços. Então, podemos passar. Essa aqui são todas imagens retiradas da internet e às vezes tem essa marquinha aqui. Essa é uma imagem de Cananéia, por exemplo, que é uma cidade ali na beira, imagino que muitas pessoas conheçam, aqui na beira do Mar Pequeno, e também a forma de circular e chegar mercadorias por barcos, e as pessoas presentes, né, nesses espaços dedicados à circulação. Aqui em São Luís do Paraitinga. Então, mais uma vez, o que a gente não vê nessas imagens? Veículos. Aqui em Amparo. Um veículo começa a aparecer. Amparo já é um pouco mais recente em relação a Cananéia, ou Iguape, ou São Sebastião. E então as ruas começam a ter dimensões um pouco mais generosas. Amparo é uma característica de cidade mais republicana, ela vai se estruturar muito na virada do Império para a República. Então, alguns modos de circulação que já estavam sendo introduzidos no Brasil, como a ferrovia, começam também a estruturar o espaço urbano. Então, o que nós vemos aqui é a antiga estação ferroviária de Amparo, que depois não é mais essa que está ali, ela foi reformada, né, num determinado momento, mas nós percebemos já um outro modo de circular, que vai se conectando a outras regiões do Estado, que foi por meio da ferrovia, e como que essa interface entre o grande meio moderno
da industrialização, que foi justamente a ferrovia, vai se relacionar com o espaço público. E naquele momento ainda a gente vê essa relação muito presente, seja na abertura da estação diretamente conectada com a rua, os armazéns e essa interface que do meio muito moderno, que foi revolucionário em certo sentido para a circulação, na industrialização que é a ferrovia, vai começando a se conectar com outros meios entre o passageiro, entre o pedestre e o trem. E aqui São Sebastião, também com uma calha, um espaço viário muito delimitado pelas próprias construções. E qual que é uma característica comum a esses lugares? Como a velocidade da circulação era muito parecida, não importa se você estivesse numa charrete ou a pé, você não precisava ter espaços delimitados como uma calçada, o meio-fio e o leito tão fortes, porque se a velocidade era mais ou menos similar, ninguém passava com o cavalo correndo, né? Ou se passava tinha alguma razão por trás, mas não era o comum, não tinha muito por que segmentar os espaços. A segmentação vem da introdução de um meio de transporte novo e especificamente característico do século XX. E isso vai começar, sobretudo, nas grandes cidades, né? E depois vai se espraiar pelo restante das cidades, em todo lugar do mundo. Essa aqui é uma imagem do Vale do Anhangabaú, que era uma delimitação histórica do núcleo de São Paulo, chamado Triângulo Histórico, onde fica o pátio do colégio, onde os jesuítas, de alguma forma, ocuparam, expulsando os indígenas para se fixar e ali montar um posto estratégico de colonização de São Paulo. E o rio Anhangabaú justamente delimitava o que era o centro histórico de São Paulo e o novo centro, em direção ao que hoje é a Praça da República, né? E ali havia um rio com chácaras, com plantação de chá, tanto que a gente tem o chamado Viaduto do Chá, que é uma obra que cruza o rio Anhangabaú e vai expandir a cidade. O viaduto, por si só, já é uma obra da engenharia moderna, vinculada a esses novos meios de circulação, né? E o Vale do Anhangabaú vai ser, então, urbanizado, o rio começa a desaparecer da paisagem, e começa a ter uma caracterização mais urbana, mais vinculada ao paisagismo, a essas praças que foram muito feitas do urbanismo francês e que tem muita influência aqui no Brasil. Mas, como toda obra no Brasil, parece que as coisas se transformam antes mesmo delas se enraizarem, né? Muitas coisas acontecem assim. Então, em algum momento, o que é espaço? Das pessoas começa a ser espaço de coisas, espaços de coisas que se movem, dos veículos, né? Então, aquela urbanização que servia a integrar dois lados da cidade começa a dar lugar a uma urbanização que separa os lados da cidade. Aqui, o Vale não é operado mais como um espaço público de integração. Aqui está o Viaduto do Chá, o antigo prédio da Light, e o atual prédio da Prefeitura de São Paulo, edifício Matarazzo. E o Vale do Anhangabaú começa a dar um espaço a uma avenida. É o momento em que São Paulo vai se expandir com o chamado plano de avenidas, e que as avenidas vão ocupar o espaço dos vales, dos rios, e que vão ser cobertos por essas novas vias. E, com isso, muita coisa vai deixando de existir em função, exclusivamente, da fluidez do tráfego, né? Da circulação dos veículos. Não importa o que estava no caminho, nós começamos a abrir espaço, porque o que importava era ter uma imagem de cidade moderna. A questão não é ali pensar em indicadores ou pensar quantas pessoas estavam circulando. A construção de uma nova imagem de cidade estava vinculada à abertura de avenidas. Então, tinha uma visão
de mundo que se estruturava a partir da circulação de veículos de forma rápida. Não era uma questão de introduzir os veículos e compatibilizar a cidade existente, mas transformar a cidade existente para servir à circulação rápida de veículos. Isso é quando a gente descobre que São Paulo tinha arcos que sustentavam. Não existiam esses arcos na paisagem urbana, que vão ser os chamados Arcos do Jânio, prefeito de São Paulo, então, que começa a abrir avenidas e destruir uma parte da paisagem urbana. Vamos voltar só uma imagem. Que São Paulo, que é uma cidade muito caracterizada pela imigração italiana, tinha setores que verdadeiramente pareciam com Nápoles, por exemplo, que é a principal cidade do sul da Itália, e que foram dando espaço, aí sim, às novas vias, né? Vou passar mais um. Então, o que é o tecido urbano tradicional da cidade, das construções baixas, de bairros integrados por vias pequenas, ruas, vielas, becos, começa a dar espaço a uma outra escala de cidade. A escala que está vinculada à fluidez do tráfego e não da integração da cidade para as pessoas que estão vivendo aqui, porque certamente quem vive aqui começa a ter dificuldades de circular entre bairros que sempre estiveram integrados na expansão natural da cidade, da mancha urbana, que vinha desde o centro, né, do Triângulo Histórico, que passa para a República, que vai para Bela Vista, para a Liberdade, enfim, mas que em determinado momento não é essa mais a prioridade a ser colocada, a circulação das pessoas dentro da cidade, e que na Europa vinha sendo feita a partir da introdução do subterrâneo, do transporte subterrâneo, que era o metrô, né? Em São Paulo isso vai acontecer só lá no final dos anos 70, reproduzindo, inclusive, uma forma de introdução que já tinha sido feita aqui, que é derrubar para construir o subterrâneo, que é até uma contradição, né? O subterrâneo, que era para evitar a destruição do que já estava construído e dos impactos, em São Paulo reproduz isso também nos anos 70. Podemos passar mais um. E aí, é isso que a gente tem hoje, né? Certamente, para o tráfego, isso foi um ganho para a fluidez, mas hoje mesmo isso se mostra esgotado, porque não é raro, na verdade é cotidiano, ver essas avenidas completamente paradas como se fossem estacionamentos, porque isso tem um prazo de validade. A circulação, isso já está comprovado, quanto mais abertura de avenidas, abertura de vias, mais você incentiva o tráfego de veículos individuais. Então, as pessoas tem uma nova via, então agora é mais fácil circular de carro, então eu vou para o carro. E mais pessoas fazem isso, e ao ponto que isso colapsa, né? Então, isso foi um aprendizado que levou, já nos anos 2000, a pensar uma política de mobilidade que, para não reproduzir, né, em centros históricos, aqueles erros que já tinham acontecido e se constatado não apenas em São Paulo, mas do Rio de Janeiro também, que destruiu muito do seu centro histórico para a abertura de avenidas como a Avenida Rio Branco, ou em Salvador, ou em Recife, e por aí vai, como que a introdução de meios modernos de circulação dentro dos conjuntos urbanos que têm características históricas não pode ser feita a despeito da preservação, mas que tem que se compatibilizar, algo que se constatou que no passado não foi feito, né? Então, esse é um trecho que tem no caderno técnico do IPHAN, né, de mobilidade, acessibilidade e mobilidades em centros históricos, que eu quis destacar aqui. Que a mobilidade ela tem que ser voltada para as pessoas, valorizando o espaço urbano como lugar de encontro, circulação, cruzamento de diferenças e, no caso dos centros históricos, lugar de fruição do patrimônio. Se nós pensarmos a cidade apenas como um lugar de circulação, nós não nos vinculamos,
Nós sempre vamos do ponto A ao ponto B sem nos conectarmos com aquilo que está no nosso caminho, no nosso trajeto. E no caso de centros históricos, é justamente o que está no percurso que é o que muitas vezes confere valor, que é a paisagem urbana, e não ir apenas de um ponto A ao ponto B. Bom, e as áreas, então, consagradas como patrimônio devem constituir espaços onde é possível conhecer, usufruir e desfrutar deste patrimônio, proporcionando um deslocamento fácil e seguro para todos os usuários, além de possibilitar a permanência para a sua fruição. Então, os centros devem possibilitar esse usufruto do espaço, que é um direito, garantindo um direito constitucional à cultura e à cidade e à memória. Bom, essas reflexões, elas também vêm sendo transformadas em recomendações internacionais, que são as chamadas cartas patrimoniais. Essa aqui é a Carta de Washington, dos Estados Unidos, que o ICOMOS endossa. O ICOMOS é uma instituição internacional que assessora a Unesco para declarar determinados lugares patrimônio mundial. O ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Históricos, a sigla em inglês. E a Carta de Washington, de 87, já sinalizava a preocupação necessária com os conjuntos urbanos, né? Então, para esses conjuntos, o que deve ser pensado em relação aos veículos? Que a circulação deve ser rigorosamente regulamentada no interior das cidades ou dos bairros históricos. As zonas de estacionamento devem ser dispostas de modo a não degradar o aspecto do ambiente envolvente. Então, é possível pensar em estacionamentos compatibilizados às áreas disponíveis. Às vezes pensando em bolsões, às vezes em áreas específicas onde, por exemplo, não comprometa a percepção de um determinado edifício, de um determinado casario. E as grandes redes viárias, ou seja, esse modo de circulação rápido, elas podem ser pensadas para o entorno dos centros históricos. Então, elas devem ser previstas no ordenamento do território de modo a não entrar e penetrar nas cidades históricas, mas facilitar o tráfego na aproximação delas e na circulação no entorno. Bom, aí nós começamos a entrar mais na dimensão dos pedestres, algumas diretrizes para a supressão de barreiras, né? Ou dos pedestres, ou pessoas com mobilidade reduzida, ou com bicicletas, outros tipos de circulação que não apenas a circulação motorizada, que a gente vai ter alguns dados mais específicos depois na próxima fala, né? Então, quais são algumas dessas diretrizes? Resguardar a integridade estrutural dos imóveis. Isso é um dado que muitas vezes passa desapercebido pela circulação dos veículos. Por quê? A carga de um veículo se locomovendo muito rápido reverbera no chão e pode levar ao comprometimento da estrutura dos edifícios. Então, reduzir a velocidade de circulação, como antes circulavam as carruagens, charretas, uma velocidade muito mais baixa, é necessário até para conservar os edifícios que estão no entorno dessas ruas. Iguape tem essa via, que é a Avenida Princesa Isabel, que facilita isso, mas a cidade de Bananal também, que é um centro histórico, ela fica num vale, lá próximo do Rio de Janeiro, em que praticamente só tem duas ruas que cortam a cidade pelo meio do centro histórico, e é por ali que passam caminhões em direção ao Rio de Janeiro. E isso causa uma trepidação que com frequência leva a danos na igreja matriz, nos casarões, porque a velocidade e a carga desses veículos acaba reverberando nas estruturas dos edifícios. Isso, as barreiras ou esses tipos de intervenções tem que evitar a descaracterização tanto do ambiente natural quanto construído, porque a paisagem natural também é um dado importante para a qualificação de um determinado conjunto urbano, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Morro da Espia ou o Mar Pequeno. Então, as intervenções elas têm que ser de alguma forma respeitosas e se compatibilizar a esse quadro natural mais amplo. Propiciar maior comunicação entre o usuário e o bem cultural. Então,
essas obras de acessibilidade, elas têm que induzir a apropriação disso e não colocar barreiras para acessá-los, como rampas que às vezes são feitas, a gente vai ver alguns exemplos, a despeito da caracterização de um edifício. Não se trata apenas de colocar uma rampa e fazer o caminho de A a B mais rápido. Às vezes é fazer um percurso para que isso seja mais compatível com o edifício que seja tombado ou o espaço público. Promover a circulação por todos os espaços e possibilitar o uso de comunidades como áreas de descanso, sanitários, equipamentos e mobiliário urbano. Bom, aí nessa pesquisa, esse levantamento de experiências, eu me deparei com essa pesquisa em Portugal sobre indicadores para a mobilidade sustentável, especificamente entre os centros históricos, né? Eu achei muito interessante porque muitas vezes nós ficamos nos baseando em experiências sem extrair o que pode ser o denominador comum de todas essas experiências. O que significa isso? Pensar em indicadores que, independente do lugar onde você esteja, eles traduzem formas de organizar os espaços. Vamos dar algo mais concreto para ver isso. Então, o que são esses indicadores? Nesse trabalho que foi feito, eles dividem a dimensão do desenho urbano, ou seja, o que resulta da organização do espaço, em 3 temas: o de infraestrutura, o de estacionamento e o de tráfego. Então eu vou pegar aqui o de estacionamento, que é muito fácil da gente visualizar em relação ao impacto que isso pode trazer à preservação e à ocupação dos espaços públicos num centro histórico. Bom, desses indicadores, qual é o percentual de vagas de estacionamento pago num determinado centro histórico? Qual é o percentual de vagas de estacionamento específicas para pessoas com mobilidade reduzida? Qual é o número de lugares para vagas de residentes daquela área? Todos esses são indicadores que ajudam a organizar e quantificar, colocar em números, qual é a real demanda de um determinado centro histórico para organizar e fazer a gestão do tráfego e a gestão dos estacionamentos. Porque se nós não temos isso em números, nós ficamos sempre falando em percepções, seja no dia de um feriado, ou no final de semana, ou no cotidiano. Quando nós começamos a tabular e ter esses números, fica mais fácil quantificar e desenhar a política que seja adequada para aquele determinado centro histórico, porque a realidade de Iguape é uma, a realidade de Canané é outra, a de Iporanga e por aí vai. Então, nós temos, com indicadores que servem para várias realidades diferentes, quantificar essas realidades e aí produzir uma política, uma gestão desses espaços públicos em função de o que foi quantificado, né? Então, vamos pensar também aqui na infraestrutura. Qual é o percentual do espaço público da área total de um determinado centro histórico? O que é utilizado pelas construções, pelas áreas construídas, pelos lotes, e o que dessa área total resta como espaço público? Desse espaço público, quanto que tem de percentual para calçadas, quanto tem de percentual para as ruas, quanto tem de percentual para praça, quanto tem de percentual para ciclovia, quanto tem de percentual para vaga de estacionamento de carro. E aí a gente começa a colocar em números qual que é o tanto de cada espaço público comum que está sendo dedicado a cada um desses modais. Qual que é o percentual destinado, por exemplo, aos pavimentos rodoviários? Porque aí também tem uma diferença. O pavimento para circulação rápida de veículos é uma, o pavimento para estacionamento pode ser outra, o pavimento para circulação de pedestres um terceiro. Então, nós vamos quantificando quanto que tem de cada tipo de pavimento e entendendo quanto disso ocupa o espaço público total. Bom, vamos passar para o próximo. Não quero me estender muito aqui. Outros indicadores se referem aos transportes e à mobilidade. Então, qual é a extensão dos arruamentos propícios ao uso de bicicleta?
Qual é a quantidade de zonas de estacionamento de bicicleta? Ou qual é o nível de serviço do transporte público? Se ele é um transporte estrutural, por exemplo, em São Paulo nós temos os grandes corredores de ônibus, mas também tem as linhas de circulação de bairros. E muitas vezes a circulação do bairro, não, ou dentro de um centro histórico menor, ele não precisa da mesma dimensão de veículo, um ônibus super grande como os que circulam nos corredores, porque às vezes a demanda que eles têm sairia comportada num mini ônibus, que também é mais adequada à própria dimensão de ruas menores de centros históricos. Então, mini ônibus já são, por exemplo, os utilizados muito comum na Europa, mas também em Ouro Preto, que tem muitas ladeiras, muitas ruas estreitas, curvas muito fechadas. Então, você precisa de veículos específicos para aquela realidade. E como dentro do centro a demanda de transporte é muito mais de mobilidade, de deslocamento, é feita muito mais por a pé ou pequenos trajetos à bicicleta, não é necessário que os grandes veículos entrem no centro histórico. Eles podem fazer a conexão com os bairros distantes e que levam e trazem as pessoas, geralmente nos movimentos pendulares, né, nos movimentos tanto de ir e voltar para o trabalho, ir e voltar para as escolas, e esse tipo de deslocamento que tem períodos, horários mais específicos. E que aí é mais fácil, uma vez quantificado, quando nós fazemos aqueles percentuais e temos os números, é mais fácil desenhar o tipo de veículo necessário para aquele tipo de deslocamento de mobilidade, né? Bom, e também temos alguns princípios que são chamados de reurbanismo, que são defendidos, por exemplo, pelo órgão nacional de patrimônio dos Estados Unidos, que são para bairros antigos ou centros históricos, que tem muito diálogo com a questão da mobilidade. Como? Cidades são só bem-sucedidas quando funcionam para todos. E esses locais antigos proporcionam a particularidade e a personalidade. E os bairros antigos podem ser motores econômicos. Dentro disso, é importante, então, entender que eles não são apenas feitos para circulação. Tem as pessoas que vão até o comércio e são esses comércios que ativam e mobilizam o centro de uma cidade, por exemplo, porque ele está ali há muito tempo e ele se torna a referência para as pessoas consumirem ou adquirirem ou, enfim, trocarem bens e serviços. Então, são nesses lugares que tradicionalmente vai ter o fluxo de veículos ou de pessoas e que, portanto, precisa ser quantificado para desenhar o resultado dessa política. Vamos lá. Aqui eu até trouxe uma foto aqui de Iguape mais antiga, de como que isso pode ser feito de forma corriqueira, né? À noite, num momento em que tradicionalmente as ruas estão mais vazias, os espaços que estão dedicados durante o dia, às vezes para os veículos, facilmente podem ser remanejados para incentivar a permanência no espaço público, colocando mesas, cadeiras nas calçadas e incentivando que a apropriação dos centros históricos aconteça em qualquer horário do dia, ou da noite, no caso, e favorecendo essa circulação e o desfrute, enfim, do patrimônio. Ou aqui em Socorro, que é uma cidade ali na região da Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas, que alargou algumas das suas calçadas para favorecer o próprio comércio. Porque quanto mais confortável é circular a pé, mais você induz esse consumo no comércio que está ao longo das calçadas. Porque se é difícil circular ou parar, as pessoas simplesmente entram no carro ou se deslocam para os lugares onde fica mais fácil. E aí a gente entende porque muitas vezes as cidades acabam se expandindo para fora dos centros históricos, porque vão sendo criadas vagas de estacionamento ou vagas dentro do interior do lote, e isso de alguma forma vai enfraquecendo o comércio das áreas centrais.
Bom, então, algumas possibilidades de ação do poder público, né? Além das intervenções físicas, obras, que a gente pode ver alguns exemplos daqui a pouco, restringir ou controlar o acesso de veículos automotores e de cargas em determinadas áreas urbanas, com a cobrança de taxas devido à emissão de poluentes, tributos para a utilização da infraestrutura viária, segmentação dos espaços de circulação, campanha educativa e o estabelecimento de uma política de estacionamentos, de forma que isso esteja organizado no espaço em função da dinâmica do cotidiano, ou seja, os dias de uma semana comum, os finais de semana, um feriado, o período de férias, o fluxo do tráfego é dinâmico, assim como a circulação de pessoas. Então, isso pode ser mensurado e adaptado para cada tipo de momento ao longo do ano. Então, que intervenções? Eu não sei se o pessoal do Sampapé posso... aqui a gente tem, inclusive, uma imagem de Amparo que fez algumas intervenções muito legais de valorização do espaço público, né? Então, esse programa Ruas Completas, ele preconiza algumas diretrizes para favorecer a mobilidade, sobretudo a mobilidade não motorizada, né? Então, o estreitamento de faixas dedicada ao tráfego de carros, uma vez que muitas vezes as calçadas, particularmente nos centros históricos, são muito estreitas ainda e tem as interferências de postes, cabine de telefone, árvore e tantos outros elementos de instalações urbanas, né? Então, as calçadas, ao serem ampliadas, elas permitem um conforto e uma segurança maior dos pedestres, e além de serem compatíveis com os modos de circulação menos rápidos, como as bicicletas, o transporte coletivo em vias bem projetadas, as faixas de pedestres, as facilidades para caminhar para idosos, para crianças, portadores de necessidades especiais, a extensão do meio-fio, que diminuam essa travessia. Então, nas esquinas, por exemplo, onde é um tradicional ponto de encontro ou de cruzamento da circulação, ampliar a calçada nas esquinas para fazer essa travessia das ruas de forma mais curta e mais rápida e mais confortável. Há árvores e imobiliário urbano adaptados a essas dimensões de calçadas, por aí vai. Opa, esse aqui é a próxima. Tá, aí nós temos alguns exemplos. Embora esse aqui não seja necessariamente um centro histórico, eu gosto muito de trazer, porque ele era uma fábrica antiga, eu até falei dela ontem, que é o Sesc Pompeia, em São Paulo, que era uma fábrica de tambores que possuía uma rua interna em paralelepípedos, né? E a arquiteta que projetou essa intervenção, a Lina Bobardi, ela teve muita sensibilidade de praticamente não mexer na maior parte dos edifícios antigos das estruturas pré-existentes. Mas era uma realidade ter que adaptá-las às necessidades de todas as pessoas de circular e de fruir desse espaço, de se apropriar desse espaço. Então, nessa mesma rua de paralelepípedo, sem de forma alguma descaracterizá-la, mas induzir uma circulação muito mais confortável, uma faixa de pavimento liso, discreto na cor, foi projetada ao longo de toda a rua e permitindo acesso às pequenas rampas, porque vocês podem ver aqui que tem duas canaletas que são originais mesmo e que servem para a captação da água. Então, essas pequenas rampas e esses pequenos trajetos foram integrados sem isso configurar de qualquer maneira uma descaracterização desse espaço. Pode. Então, com isso, pode voltar uma. A gente vê as dimensões completamente confortáveis para a cadeira de rodas, por exemplo, circular sem ter nenhum tipo de dificuldade em acessar os espaços e atravessá-los. Podemos passar. Aqui é um exemplo de Pirenópolis, que consta, inclusive, de um caderno técnico do IPHAN, né, um manual, e Pirenópolis fica em Goiás.
em que o tipo de pavimentação é daqueles seixos rolados, aquelas pedrinhas arredondadas, em que qualquer tipo de intervenção pode chamar muita atenção. Então, você tem que pensar quais tipos de pavimentos se integram melhor. Então, algumas pedras que já são características, às vezes, de calçadas, são utilizadas para estender essa faixa cruzando as ruas, como se a calçada, de alguma forma, penetrasse o espaço viário e cruzasse, integrando ao outro lado com esse mesmo tipo de pavimento. Vou passar. Aqui em Salvador, né? Uma intervenção que foi feita em 2014 e que contemplou tanto o revestimento com pedra nivelada, então a caracterização visual, você percebe que não rompe aquele padrão tradicional da cidade, mas que, por ser nivelada e estar integrada à argamassa, ao cimento, enfim, ela permite um nivelamento. E com isso a circulação das pessoas, com mobilidade reduzida ou não, fica muito mais simples. E na integração, no acesso aos bens, aos edifícios, em alguns momentos uma necessidade de conduzir esse fluxo pela adaptação do próprio desenho do passeio público, porque como é uma área toda prioritariamente de pedestres, só entram os veículos de serviços, tem uma restrição de acesso para os veículos, você não tem um problema de segmentar uma determinada faixa da calçada, porque os pedestres também vão poder circular pelo próprio leito da rua. E aí a integração do leito mesmo, do leito carroçável, né, que é o nome técnico, com o passeio público. Então, essas pequenas rampas, essas pequenas intervenções, elas, de forma alguma, na verdade, chamar a atenção, elas viabilizam esse acesso aos edifícios, utilizando simplesmente os materiais tradicionais já do que o próprio espaço público originalmente ou ao longo do tempo incorporou. E aqui uma imagem de Portugal que eu acho muito interessante, porque é a circulação do veículo contemporâneo adaptado à escala desse espaço, né, que não é uma de circulação viária rápida, mas que viabiliza o acesso por transporte público de forma amigável, compartilhada. O veículo não se desloca com uma velocidade, mas ela garante, às vezes, a necessidade específica de uma população idosa, ou com mobilidade reduzida, sem impor riscos, porque ele vai se deslocando com uma velocidade muito menor e não existe sequer uma diferenciação do que é a calçada e do leito carroçável, né? Na verdade, é um mesmo espaço com uma regulamentação muito forte de velocidade, de que tipo de veículo que pode acessar, os motivos desse veículo acessar, não é qualquer veículo, é um serviço público, no caso, e que não impede um risco. No Rio de Janeiro, felizmente, eu não trouxe esse exemplo especificamente para Iguape, porque é mais comum para as grandes cidades, do veículo leve sobre trilhos, que na verdade é o bonde moderno, né? O bonde que foi extinto das nossas cidades, ele tinha essa cara muito, essa dimensão, ou essa interface muito amigável, porque a circulação dele se dava no nível das ruas mesmo, sem seccioná-las, era só um trilho que passava no meio das avenidas, das calçadas, enfim, e que hoje começa a ser reintroduzido porque se percebeu o quanto ele continua sendo adequado para passar por dentro de áreas históricas com um mínimo impacto e sendo um meio de circulação numa velocidade muito mais compatível com os pedestres. Então, esse era só um panorama do que a gente pode pensar tanto para cidades grandes ou cidades menores, e como que ao longo do tempo isso foi, de alguma forma, um conhecimento que foi se perdendo, porque a introdução de um determinado modal no século XX reconfigurou de maneira muito drástica as nossas cidades. Então, nós estamos num movimento de reconhecer as cidades,
o tecido urbano, as características tradicionais e quais são os tipos de veículos e modos de circulação adequados a essas realidades específicas dos conjuntos e dos centros urbanos, dos centros históricos tombados. Era isso, mais ou menos. Obrigado.